Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar, onde vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, vou dar um zoom, o zoom aí nele, na sua tela aí para você ver, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. É aquele que fala: a fé transporta montanhas. Itens 8 ao 10. Parábola da figueira que secou. É um tema bem interessante, porque até hoje várias pessoas interpretam de maneiras diferentes essa parábola aqui. Então, vamos aqui apresentar também a nossa interpretação, né? E vocês avaliem se faz sentido, se não faz, se enxergam de outra maneira. É um tema muito bacana, muito interessante mesmo, né? Jesus amaldiçoou a figueira. Ele estava com raiva, então ele ficou com raiva, mas Jesus tem raiva? Não faz sentido isso? Ou faz, ou não faz, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelianolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, você encontra toda sexta-feira um novo vídeo. Você encontra o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Você encontra o passo a passo de como fazer a fluidificação da água, né? Enviar aquelas energias para a água. Você encontra o texto do Evangelho. Você encontra o texto da página de preparo. Você encontra o significado das palavras mais difíceis. Tem muita palavra complicada, né? Então a gente bota entre parênteses o significado delas, para você poder, enfim, não precisar estudar tendo que procurar um dicionário. Gente, o que falta para você fazer o Evangelho no lar, né? Muitas vezes você tira dúvidas. Você pode mandar um e-mail, amor, perdão e fé, está vendo aí na tela também, amorperdãoefé@gmail.com, e pode tirar as dúvidas. Inclusive essa semana teve uma duvidazinha, que foi a seguinte: Sérgio, eu estava fazendo o Evangelho no lar e estava acompanhando, estava no capítulo 5, e aí eu vi o seu vídeo e gostaria de saber se eu posso continuar a partir já do capítulo 19, onde você está. Bom, a resposta é: poder? Pode. O ideal é você fazer aquela sequência. Você estava no capítulo 5, procura lá no nosso site o capítulo 5 e faz a continuidade. Mas muitas vezes outras pessoas, né, ou até o seu momento, o seu emocional, pode estar levando você ou orientando a que você encontre esse capítulo 19 agora. A fé transporta montanhas. Caramba, eu estou num momento que eu precisava, era isso aqui que eu estava precisando agora. Pode fazer então. Nesse caso não tem problema, entendeu? Mas o ideal é fazer sempre na sequência. Mas se você quiser fazer alternado, buscar, abrir o acaso, ver um tema, também não há problema algum. O importante aí é ter aquele momento, aquele estudo, aquele esclarecimento, aquela autoiluminação com os ensinamentos de Jesus, né? Para você colocar em prática na sua vida, tá certo? O Facebook, tá vendo aí, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Muita gente clica no curtir e poucos clicam no compartilhar. O compartilhar é muito mais importante, porque o curtir, olha, gostei, é legal. O compartilhar é quando você fala: gostei tanto que eu queria que todo mundo visse, que todos os meus amigos visualizassem isso. Então, lembrem disso. Você pode estar sendo aí um instrumento de auxílio, levando uma luz, né, um esclarecimento para os seus amigos também, quando você clica no compartilhar. Tá certo? Então, tá aí o recadinho, tá aí a mensagem. Sendo assim, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura.
querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, obrigado por esta oportunidade que nos é dada para o estudo, para o esclarecimento, para o conhecimento. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães, encarnados e desencarnados que aqui estão, e pedimos ao plano espiritual que possa iluminar este ambiente, harmonizá-lo, e que possa também o estudo de hoje transcorrer num clima de muita paz, de muito amor e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo feito aí a prece de abertura, né? Vamos para a página de preparo. A página de preparo, ó, livro Vinha de Luz, esse aqui, tá vendo? O autor é o Espírito Emmanuel, e quem psicografou o instrumento aí dessa mensagem foi o Chico Xavier. Então ele fala, capítulo 92, Objetivo da Fé. Vamos lá, ele começa com uma citação de Pedro, que está em Pedro 1, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Primeira coisa aí, alcançando o fim da fé. Ué, ele fala em fim da fé, a fé acaba? Não, não é fim. É fim de finalidade, de objetivo, ok? Vamos, cuidado. Outro dia vieram me perguntar isso. Ué, alcançando o fim da fé, então é para acabar com a fé? Não. Fim no sentido de finalidade. Alcancei o objetivo da fé. Por isso que o capítulo tem esse nome, né? Objetivo da fé. Tá legal? Então vamos lá. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. Por quê? Tem muita gente que vai, né? Não, para eu poder ter a salvação, eu tenho que ir na igreja todo domingo, eu tenho que ir no culto não sei o que lá, eu tenho que carregar a Bíblia debaixo do braço, eu tenho que na hora que eu estiver andando no trem, quando eu estiver lá no trem, eu ler a Bíblia lá em voz alta para todo mundo. Qual é a finalidade desse esforço religioso em minha vida? Será que isso vai trazer essa tal dessa salvação? Vamos ver. O trabalho do autoesclarecimento abriria novos caminhos para a visão espiritual. Então, veja só, não adianta eu carregar a Bíblia, não adianta eu ler a Bíblia, ler o Evangelho, os estudos, as obras aí que vieram pelo Chico Xavier e por outros, né? Se eu não trabalhar o autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê? É o meu próprio conhecimento. Porque é muito comum isso. Eu vou e falo, né? Olha, isso aqui, ó, faça isso, ó, faça aquilo. E eu mesmo não faço nada. Como é que fica? Eu vou ficar comprometido com isso, né? Eu vou ter um problema aí na frente. Raramente se entrega ao homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior, né? E comumente, é muito comum buscar seu templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Eu briguei com a esposa, briguei com o marido, estou tendo problema com os filhos, eu estou com um parente aí que está me dando dor de cabeça, meu patrão está pegando no meu pé, eu perdi o emprego e descobri que eu estou com um problema de saúde, vou para a igreja, vou para a casa espírita. 95% das pessoas que buscam a igreja, a casa espírita, o templo religioso,
95% estão indo pela dor. É raro aquela pessoa que diz, não, eu estou bem, eu estou tranquilo, está tudo em ordem, e eu vou lá para eu aprender mais, eu vou lá para eu poder ser instrumento de ajuda, eu vou lá com essa finalidade, né? Então, muito interessante essa colocação. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Ilações o que? São o que? Deduções, suposições. Então, aquele raciocínio, meu raciocínio, ele vai ter várias deduções, né? Várias suposições. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? A crença, a fé, né? Isso aqui seria o quê? É assim que eu vou conseguir fazer as coisas funcionarem? Eu tenho que ter fé para eu poder ter um alimento, para eu poder sobreviver. Aí ele fala assim, os irracionais, porventura, não os realizam sem maior esforço? Eu, para poder ter alimento em casa, eu tenho que ter fé. Se não tiver fé, eu não vou ter alimento. Então, gatos, cachorros, pássaros, os animais, eles têm fé? Eles sabem o que é fé? E chega o alimento a eles, não chega? E agora está complicando, Sérgio. Vamos ver aqui. Então, ó, os irracionais, porventura, nós realizam sem maior esforço, nutrir-se, repousar, dilatar a espécie. Uau, dilatar a espécie. Ter filhos, tá? São características dos próprios seres embrionários, dos mínimos, né? A formiguinha. Os bichos menores que a formiguinha, todos eles fazem isso. Então ele fala, o objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, então vamos entender, salvação é o contrário de perdição. Salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, gente, tem aí uma interpretação que a gente precisa pensar. Venha para a igreja, leia a Bíblia e tal, porque a salvação está ali. Jesus vai te salvar. Aquelas coisas todas. Aí você pensa, bom, eu vou ficar igual aquele desenho, tinha um desenho antigo da Penélope Charmosa, né, que ficava, né, aí vinha lá os anõezinhos para salvá-la. E ela ficava, socorro, salve, me salve. Aí vinha todo mundo, né, ia salvar a Penélope. E a Penélope ficava lá, me salve, eu estou amarrada, eu estou nisso. Aí vinha, né, tinha os personagens lá do desenho. Salvação não é isso. Não é nesse termo de você salvar. Ah, vou ficar lá, eu estou preso ali naquele lugar, venham me salvar. Não é isso. E muita gente interpreta como isso. Eu sou uma vítima de alguém, de um algoz, né? De um inimigo que não gosta de mim. Aí ele me prende, me amarra, me dá um monte de chicotada, faz aquela coisa toda. E eu fico na espera de alguém que me salve. Se a sua interpretação é essa, está na hora de rever os conceitos. Por quê? Ninguém salva ninguém. Ah, Sérgio, como assim? Eu estava doente e veio o médico me salvou. Tudo bem. Mas você gritou, médico, alguém tem um médico aqui? Tem alguém que possa me ajudar, me orientar? A grande verdade é a orientação. Porque sou eu que salvo a mim mesmo. Com as minhas atitudes, com a minha mudança de postura, com o meu estudo, com o meu trabalho, com tudo isso.
Ah, Sérgio, mas o Evangelho, a Bíblia, são importantíssimos. Eu concordo que são. Vamos entender esse Evangelho no Lar que a gente faz toda semana, a página de preparo, né, as lições de Jesus, são como uma bússola. Há pouco tempo a gente estava fazendo Evangelho em casa, e aí a gente falou da bússola. E aí meu filho falou assim, porque a bússola leva a gente para determinado lugar, né? Para onde a gente quer, não é isso? E aí eu falei para ele, vem cá, bússola tem perna? Não tem. Bússola não tem uma perninha que vai, para cá, ó, nessa direção. Ah, então é ali. Não. Bússola não tem perna. Da mesma forma que essas lições aqui que a gente aprende, elas são como uma bússola. Nos orientam, nos mostram o caminho. Mas quem tem que seguir? Quem tem que ir? O Evangelho não vai ter uma perninha, é para cá. Aí ele vai para cá e vai todo mundo atrás. Não. Quem tem que andar, quem tem que seguir, quem tem que pegar a estrada, quem tem que fazer, sou eu. É você. É quem está nos ouvindo aí, quem está assistindo, quem está estudando. O Evangelho, sim, ele é um grande orientador. Se você quer a salvação, salvação em quê? No sentido de elevação, progresso moral, elevação espiritual. Deixa eu seguir esse caminho aqui. Ah, aí sim faz sentido. Aí sim fica legal. Deu para entender então essa salvação aí que ele coloca? Vamos lá. Não há vitória da claridade sem a expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. Se eu quero chegar lá no alto, eu vou ter que subir. E vou suar. Vou até perder peso um pouquinho para poder chegar lá. Não é isso? A fé representa a bússola, olha aí, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Ok? É aquela historinha, né? Eu vou lá e aí vem alguém e me salva, e aí vem alguém e me salva, e aí vem alguém e me salva de novo, que eu fui preso, fui amarrado, fui... Então na hora de você aprender a se mexer, né? A lutar, a saber se livrar, né? O desenho lá da Penélope, os anõezinhos já estavam de saco cheio, né? De tanto ficar, vem cá, tu não se mexe não, ó. Toda hora tem que depender. Num primeiro momento, legal, me salvaram, me ajudaram, me orientaram. Mas, eu vou fazer o quê? Peraí, deixa eu aprender a não cair mais nessa armadilha, deixa eu aprender a me virar, né? Aí sim você vai ficar legal. Então, essa orientação aí que a gente dá, né? E isso em vários sentidos na nossa vida, né? Várias pessoas que realmente nos socorrem, nos acolhem, nos amparam, fazem isso com muito amor. Mas deixa eu ajudar essas pessoas também. Qual é a forma que eu posso ajudar aquela pessoa que me salvou, que está cuidando de mim? A melhor forma, sabe qual é? É trabalhando, estudando, se empenhando, se mexendo, para que você não se veja novamente numa situação como aquela. E se você daqui a um tempo se encontrar de novo naquela mesma situação, significa que, peraí, então eu tenho que me empenhar mais, e mais, e mais, até eu conseguir, legal, agora eu já não tenho mais esse tipo de problema. É esse o caminho, tá certo? Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, itens 8 ao 10, parábola da figueira que secou. Então ele começa lá, né? O item 8. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Então Jesus lá estava com fome, né? E aí tem uma figueira lá longe, vamos lá, vamos dar um pulo lá.
Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Não estava naquela época, né? Então, Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Ficaram impressionados, né? Jesus falou isso. E no dia seguinte a figueira secou. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente do que tudo que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. Isso está em Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14 e depois 20 ao 23. Jesus amaldiçoou alguma coisa? Não, ele não amaldiçoou nada. Nada. Pedro interpretou como tivesse amaldiçoado. Jesus não ia amaldiçoar nada, nem ninguém. Porém, o que ele mostra aqui? É que nossas palavras, nossos pensamentos, eles têm uma força muito grande. Muito grande mesmo. E sabe qual é o problema maior que a gente tem? É que o pensamento positivo, ele tem uma força 100 vezes maior, 1000 vezes maior do que o pensamento negativo. Mas eu tenho uma tendência a acreditar na força, por nossa ignorância, a gente tem uma tendência para acreditar muito mais na força do negativo que do positivo. Já repararam isso? Vocês já repararam que você aí que está agora vendo esse vídeo, você tem ouvidos para escutar, olhos para ver, provavelmente. Você sabe mexer no computador ou clicar, ou você sabe impedir alguém. Você está vivo. Isso já não é uma grande coisa? A sua casa, ela está sendo, né? Vamos mudar aqui Talvez eu não tenha encontrado a melhor forma, mas vamos lá. Evangelho no lar. Fizemos a prece, pedimos aos espíritos benfeitores para iluminar, amparar. Então aqui, junto de mim, estão sendo enviados fluidos, energias. Você aí que está, onde você estiver, né, no ambiente que você está, estão recebendo energias, fluidos, boas vibrações. Sérgio, eu não estou vendo nada disso, não acredito muito nisso não. Em compensação, se daqui a meia hora seu filho passar mal, vomitar e ficar com dor de barriga, é muito provável que alguém fale: nossa, o demônio tá ali, caramba, tá fazendo. Você passa uma vida inteira, uma semana inteira com a saúde tranquilo, em paz, bem, trabalhando, saudável, e não acredita que são as energias do bem que são jogadas para você. Mas num minuto que você passa mal, você diz que é o demônio. Como é que pode? Então, a força da palavra, a força do pensamento. Jesus ali, ele falou, sim, né? Ele falou: ô figueira, que coisa, né? Como é que ele disse? Que ninguém coma de ti fruto algum. E ela secou por quê? A palavra tem uma força. Ele fez esse comentário
e teve essa força. E aí Jesus falou, da mesma forma que a minha palavra acabou tendo força para que aquela figueira secasse, aí ele falou, se eu disser para uma montanha sair, também vou conseguir. Você vai fazer uma montanha mudar de lugar? Não, da mesma forma da figueira. Ou melhor, pode até fazer uma montanha mudar de lugar. Vai dar um trabalho danado, mas pode acontecer. Então ele colocando aqui, ele diz o quê? Se funcionou por um momento que ele falou uma frasezinha para aquela árvore, imagina para as coisas boas. Vai funcionar muito. Essa é a lição que ele quis passar. Vamos lá. Item 9. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez. Alguém está falando, é esse cara aí que está falando? Pode ser. Se eu aqui estiver falando, né, são 154 programas que a gente já fez de Evangelho no Lar, e eu falo, e não coloco em prática nada daquilo que eu estou aprendendo aqui, eu me torno uma figueira seca. Tranquilamente, né? Cujas palavras trazem superficial verniz de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem quando perscrutadas. Uau! Essa palavra, ela me complica. P-E-R-S, perscrutadas. Sabe o que significa? Investigadas, analisadas. Então vamos lá. Nada de bom produz. Então ele fala, é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando investigadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. E aí ele bate muito com aquela página de preparo, quando fala, vai à igreja, tem a Bíblia, e tem aquela coisa. E aí ele se prende às vezes a um detalhe. Não, que Jesus falou isso foi na Galileia, é na Galileia, então tem que ser na Galileia. Então eu tenho que ir lá naquela terra prometida, eu tenho que ir lá onde Jesus viveu. Nossa, só vai conseguir se iluminar quem for lá naquele lugar. Temos respeito porque é a compreensão daquelas pessoas que vão lá. Se eu vou lá para fazer um turismo, para conhecer, por curiosidade, tudo bem, mas tem pessoas que falam que só vão se curar se forem lá. E indo lá, e se realmente se curarem, não foi porque foram lá, foi por causa da fé que ela teve. Deu para captar aí? Né? Porque é a nossa atitude que vai mudar, que vai fazer isso funcionar. Certo? Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, né, as ilusões, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Aí ele colocou logo, transporta até montanhas. São árvores cobertas de folha, porém baldas, né, carentes de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Às vezes eu vou e pego e falo da Bíblia, e falo do Evangelho no Lar, e eu sou uma pessoa sem conteúdo. Sou uma pessoa que nas minhas ações sou intolerante, sou impaciente, sou preguiçoso. Eu sou como aquela árvore sem ter esses frutos. Porque o primeiro a dar o exemplo tem que ser eu. Sem dúvida. Né? Então, vamos lá. Que dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo,
serão tratados como a figueira que secou. Não é porque Jesus vai amaldiçoar ninguém, mas ele amaldiçoa a si próprio. Eu sei que se eu fumar, vai fazer mal à minha saúde. Eu sei que se eu beber, vai fazer mal à minha saúde. Aí a pessoa fuma e bebe e fala assim, pô, desgraçado, aquele cara me amaldiçoou. Ele falou que se eu fumasse eu ia ficar doente. E não é que eu fiquei. Ele me amaldiçoou. Ele amaldiçoou quem? Ele falou uma verdade. O fumo faz mal. Ninguém amaldiçoa ninguém. Você fumou porque quis, ficava igual uma chave. É você? Disfarça. Disfarça, olha pro alto. Olha pra cá, olha pra cá. Quem tá olhando, olha pra cá. Aqui, olha, disfarça. Pronto. Não fica ninguém olhando pro cara do outro, não. A própria pessoa vai pensar e vai analisar sobre isso. Tá ok? Então, ninguém amaldiçoa ninguém. Ela optou em continuar fazendo aquele hábito que era nocivo à sua saúde. A figueira que secou. É isso aí que ele coloca. Tá certo? E aí vem um recado para os médiuns, né? No item 10. Os médiuns, não só os médiuns, mas toda pessoa, todo mundo, né? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho mediunidade, não quero isso não. Não, estou vendo, não quero isso não. Ele fala, são intérpretes dos espíritos. Daí vem o serem dotados de faculdades, né, de capacidades para esse efeito, dessa mediunidade, para uma psicografia, para uma audiência, de você escutar os espíritos, de você ver, de você curar, né? Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos, multiplicam-se em números para que abunde o alimento, de ter abundância, né, de alimento, né? Alimento de conhecimento, de instrução, de auxílio. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Já estudamos isso, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? O chamado, o convite tem para todos. E poucos os escolhidos porque ele não se escolhe. Não sou eu que escolho você. E não é ninguém que escolheu a mim. Eu resolvi me tornar um escolhido. Deu para captar aí? Você pode também resolver se chamando. Peraí, eu estou tendo uma mediunidade, está uma perturbação, eu estou vendo um monte de coisa e isso não está legal. Eu quero me livrar disso. Eu não quero ter isso não. É um chamado. E muitas vezes desse início de mediunidade, ou eu já tenho isso há muito tempo e me perturba, me incomoda. Sabe por que incomoda? É porque você ainda não se mexeu para estudar, para aprender, para lidar com essa mediunidade. Eu posso falar, no meu caso, eu sentia muitas dores. Eu dava entrada em hospital toda hora. Até eu conseguir perceber que o problema não era a minha mediunidade, mas como eu utilizava essa minha mediunidade. Como eu lidava com essa mediunidade. Eu me irritava com facilidade, eu ficava de cabeça quente, coisas desse tipo. Peraí, fiquei de cabeça quente, me irritei, a minha vibração, a minha sintonia baixou. Então, ao invés de eu captar vibrações desses espíritos aqui, eu sou uma antena, como uma antena de um rádio, eu baixei aqui, agora eu estou captando nessa frequência. Vinham dores, vinham problemas. Levei um bom tempo até perceber isso. Né? A culpa não é da mediunidade, é como você lida com essa mediunidade. E você aprendendo a lidar de uma maneira certa, nossa, vai ser aí uma coisa maravilhosa também. Hoje eu não consigo me imaginar sem a mediunidade. Saberei viver sem ela, se por acaso eu a perder. Mas eu agradeço
todas as dores lá de trás, posso dizer que valeram a pena, a partir do momento que eu aprendi a lidar com isso, estudando, tirando dúvidas, perguntando, pesquisando e vigiando a si próprio, né? Que é o principal. Aí você vai, caramba, poxa, isso é muito legal, isso é muito bom. Olha, agora eu estou podendo até ajudar alguém, levar uma mensagem, uma palavra para alguém. Deu para captar aí? Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregarem em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põe a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonais, já maduros, dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Pior do que perder a mediunidade eu utilizei a mediunidade para ganhar dinheiro, para poder me dar bem, para eu poder comprar uma casa, para eu poder, Os espíritos de luz, eles estão fazendo o quê? Isso para você ser um instrumento do bem, de auxílio ao próximo. É isso. Aí eu quero usar para ganhar dinheiro, para ficar rico. Não tem nenhum problema em ficar rico, em ganhar dinheiro com o seu trabalho. Não pela mediunidade, não por essa mediunidade, ela é para você ser instrumento de ajuda ao teu próximo. Nós gravamos, tem Minutos de Espiritismo, vai lá em Minutos de Espiritismo, gravamos um sobre, pode o espírita ganhar dinheiro? Pode, mas tem que ter um cuidado sobre isso. Porque se eu resolvo ganhar pela minha mediunidade, muito provavelmente, ou eu vou perder essa mediunidade, ou eu vou baixar minha sintonia, eu vou estar captando aqui espíritos de baixo nível, que vão te influenciar e você vai estar se achando o máximo com isso. O tempo aqui já está estourando, mas o Chico Xavier, ele tem uma passagem que ofereceram para ele uma cobertura no Morumbi, em São Paulo, um bairro rico. Está em Uberaba, fica aí nesse escuro, vamos para uma cobertura, a gente paga aqui para você e tal. E aí ele perguntou para o Emmanuel, o que eu faço? Hein? Pô, ali vai ser um conforto, Eu sinto tanta dor, tanta... O que você acha? E o Emmanuel falou para o Chico Xavier, falou assim, olha Chico, você tem seu livre-arbítrio, a decisão é sua. Você pode ir para lá se você quiser, mas eu não estarei contigo lá. O Chico entendeu o recado, Ok? Então, é para a gente pensar direitinho. Depois procura Minuto de Espiritismo, esse tema. Pode o espírita ganhar dinheiro? Vai estar tudo esclarecido. Depois manda até um e-mail para a gente, tá certo? Finalizando aí o estudo, para variar o nosso tempo, está de novo um pouquinho estourado. Momento da prece. Vou fazer a prece, vou pedir, vou falar, pausou, aí vocês falem o nome das pessoas queridas, que vocês desejam tudo de bom, tudo de melhor, toda ajuda, todo auxílio. Quando terminarem, solta o pause para a gente fluidificar a água e fazer a prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, viemos neste instante pedir muita luz, auxílio, amparo, esclarecimento, proteção, força, paz para cada irmãozinho, encarnado ou desencarnado, que aqui tiver o nome citado. Que possa receber todo o amparo que a espiritualidade amiga puder lhes conceder. Que assim seja, graças a Deus. Pausou? Soltou o pause. Fluidificação da água. Olha aí, Minutos de Espiritismo também, tem aí um capítulo sobre fluidificação da água, dando todo passo a passo. Então, vamos colocar as mãos e fazer. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, viemos neste instante pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa vir a nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário
a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui. Chegou a hora da prece de encerramento, né? Então, vamos lá. Sérgio, mas eu ainda estou bebendo água. Dá uma pausa aí, calma. Tá? E depois solta. Prece de encerramento, então. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, obrigado por esta oportunidade de estudo, conhecimento e esclarecimento. Que possa a nossa fé funcionar da maneira correta, como impulso, né? Como um elemento motivador para a nossa ação, para a nossa atitude, para a nossa perseverança no caminho do bem. Pedimos por uma semana de muita luz, muita paz, toda a proteção que nos forem possíveis, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus. Que os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da paz, da tolerância, da paciência, da alegria, possam estar cada vez mais firmes em nossos corações, dando-nos assim a chance de sermos verdadeiros instrumentos de Deus, a cada vez que colocarmos alguns destes valores em auxílio ao próximo. Muito obrigado também aos anjos guardiães que harmonizaram este ambiente e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo aí terminado com a prece, né? Chegou a hora então de finalizar o estudo de hoje. Tenham todos uma ótima semana, muita luz, muita paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!